Coelho. Ok? Boa noite para você, torcedor que falou, ligado na Papão TV, nesse pós-jogo entre Paysandu e Santos, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai dar início à entrevista coletiva com o técnico Hélio dos Anjos, aqui na sala de imprensa do estádio Mangueirão. Professor, boa noite. Começar fazendo uma análise da partida aqui pelo Paysandu, uma noite desta sexta-feira. Análise de um jogo totalmente atípico, né? As circunstâncias do jogo no primeiro tempo trouxe transtorno para nós muito grande, né? Você não pode ter a necessidade, é difícil você ter a necessidade de fazer duas substituições no mesmo setor, por problemas de contusão. Queira ou não queira, nós tivemos as nossas fragilidades, elas poderiam ser recompostas no intervalo com outras substituições, se eu não tivesse perdido, no caso, os dois jogadores. Eu também fiquei naquela que eu não podia deixar de mexer no intervalo, num setor que estava tendo problema, mas eu tinha problema no outro setor também, do outro lado do campo. Se nós não tivéssemos tido os problemas nas substituições, nós teríamos recomposto naturalmente as duas laterais de campo. Mas no aspecto defensivo tivemos esse problema e ocasionou que a gente tinha que fazer. Eu fiz só uma substituição e segurando duas substituições, porque eu só tinha um tempo, né, no segundo tempo. Mas eu faço uma reflexão muito natural do jogo, né? Nós não podemos ter 19 oportunidades de colocar a bola na área e acertar duas. O adversário teve a oportunidade de colocar 6 bolas na área. O time deles tocou em 4, e inclusive uma fazendo gol, né? Essa qualidade a gente sabia que o Santos tinha. Ninguém aqui é idiota de jogar contra o Santos, um time que compõe bem na frente, é um time que não vai apresentar tanta velocidade, mas uma composição de jogo no campo do adversário muito positiva. Tem um jogador interessantíssimo, que é o Guilherme, que é artilheiro nato, né? Então a gente sabia das dificuldades que nós teríamos, mas o enfrentamento ele ia ser totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E pior ainda é que nós estávamos naquele momento relativamente bom dentro do jogo, criando algumas situações. Eu achei que o adversário estava começando a baixar um pouco mais, e aí tivemos a questão da expulsão. Matou com a gente, porque o Robinho ia fazer uma função de entre linhas, teve que praticamente vir fazer uma função de armador, e nós ficamos à mercê do adversário. Como meu time é muito agudo, meu time quer ganhar mesmo, e eu não mandei segurar em momento algum para falar, perdemos de 1-0, opa, foi legal. Não, nós tentamos jogar, e o adversário, num contra-ataque, num erro nosso, a bola estava com nós erramos no passe, o adversário fez o segundo gol, o terceiro gol já foi circunstância de jogo. Boa noite, foram duas infelicidades no começo da partida, né? A lesão do Paulinho e outra do João Dias. Minha pergunta é em relação à sua opção na escolha do substituto do Paulinho Boia naquele momento. Só para deixar claro que o Jean Dias não tinha nenhum problema físico, isso é apurado que ele sentiu realmente no jogo, então não foi um jogador que foi para o fogo, mas em outras partidas a gente vê que o Paulinho Boia saía para o Smith e o Jean Dias fazia o lado direito. Aí eu queria entender a opção em colocar o Jean Dias no lado esquerdo, que é uma função que ele também já fez em outros momentos, mas nesse momento que naturalmente as pessoas, o torcedor, até mesmo a imprensa, aguardava que na saída do Paulinho Boia naturalmente entraria o Smith. Qual a característica que você buscou para a entrada do Jean Dias? Infelizmente não deu certo com a lesão dele. Peso. Peso no ataque. Você entende? Peso no ataque. Olha o segundo tempo. O que o lateral direito do Santos fez com o Wesley Garcia. No primeiro lance, colocou a mão na cara dele e parou na nossa área. Peso. Então, essa é uma situação. Essa é uma situação que o garoto vai crescer, ele vai adquirir, né? E se você for pegar o Jean e perguntar para ele qual o lado que ele prefere o lado esquerdo. Então, eu procurei dar peso. E, inclusive, em 2 lances já mostrou para mim uma coisa positiva, né? Agora eu vou adivinhar que o jogador vai sentir o adutor, né? E foi sentido numa jogada que poderia ter dado até cartão amarelo, e o juiz optou por não dar o cartão amarelo, que ele esticou a bola, deu um carrinho, e ele teve o problema. A opção foi essa, você entende? As pessoas têm que entender que o Wesley Garcia não é um jogador que eu tenho que jogar toda hora a responsabilidade nele, para ele resolver problema, né? Inclusive, ele entrou muito bem contra o Vila.
O final do jogo dele contra o Vila foi muito bom. Foi uma das coisas que nós comentamos dentro da semana. Olha, daqui a pouco ganhamos novamente o Wesley, porque ele não vinha conseguindo entrar bem nos últimos jogos. E lá ele entrou bem. Então foi a opção de você colocar peso nas duas laterais de campo, né? E sem falar que eu tinha uma preocupação com o Bonazzi, porque o Bonazzi não era um jogador hoje para terminar o jogo. Você pode ver que ele terminou o jogo num sacrifício muito grande. Então eu também tinha esse pensamento de ter um jogador também, né, para me aproveitar com menos tempo em campo e com mais poder de decisão, porque isso é muito por parte do Wesley Garcia. Boa noite, Rádio Menezes. A gente pergunta o seguinte: o Paysandu teve esses dois problemas logo de cara, o Paulinho Boia e depois o dia a dia. Claro que isso nunca ia estar nos planos e acabou quebrando o esquema de jogo, logicamente. Agora, além disso, você não acha que o Paysandu perdeu um pouco nessa criação do meio de campo? E a lateral esquerda hoje não estava no seu dia? Olha, o Casares sabe o que eu falei com ele no intervalo. Eu não tenho você como volante. Eu não tenho você para jogar atrás da linha dos volantes, adversário. Eu quero você entre linhas. Você entende? Eu não posso ter, numa saída de bola jogando dentro de casa, você entende? 5 jogadores para fazer a saída de bola. Porque ele voltando lá, eu tinha os 2 zagueiros, os 2 volantes e ele de volante. E isso aí tirou o quê? Tirou a força de nós aproximar melhor no ataque, né? Nós fizemos somente uma jogada no primeiro tempo, buscando o pivô, né? E quando você joga nessas condições, e isso o Santos mostrou muito, que tem um jogador com características semelhantes a um pouco a do Nicolas, então faltou isso para nós. Então eu não gostei, eu cobrei dele muito, para ele ir para entre linhas e deixar a saída de bola com 2 zagueiros, porque o time deles ia baixar um pouco, e deixar o Trindade por trás, em função do Serginho, né? E o João, juntamente com o Casares, e praticamente para entre linhas. No segundo tempo, nós optamos por colocar 2 jogadores entre linhas, João pelo lado esquerdo, Casares pelo lado direito, e a gente dá um pouco mais de força para o sistema ofensivo. Eu acho assim, que nós tivemos alguns problemas relacionados à criação, tivemos, ofensivamente, as nossas laterais não conseguiram jogar, e tudo isso trouxe um peso muito grande. Eu acho que, na minha visão, na hora de defender, os meus volantes foram muito sacrificados na hora de defender, porque eles tinham que saltar o tempo todo em cima do Pituca e em cima do João Schmidt, e eles naturalmente começaram a jogar nas nossas costas, nas costas dos volantes. Eu achei que os volantes foram muito sacrificados, muito em função do posicionamento que o Casares fez. Como o Casares vinha buscar a bola, quando a gente pedia a bola, quem saía lá no embate dos volantes eram os meus 2 volantes. Então, isso ocasionou problema, porque o Casares por trás não vai marcar ninguém, né? E uma das tentativas nossas foi criar essa situação do Casares jogar entre linhas e a gente dar mais poder de fogo na lateral. O Kef é um jogador de mais de 50 dias parado, né? Um jogador que vem de uma fase de treinamento fortíssima, muito forte. Praticamente, quando chegou com percentual alterado, entrou hoje em campo com percentual dentro daquilo que nós queremos, mas é um jogador que precisa de jogo. Achei ele bem natural dentro da partida, mas não vamos discutir essa situação de A ou B, jogar a próxima partida, porque, além de tudo, vamos entrar para essa viagem, praticamente hoje já sem 2 jogadores. Paulo Boia não tem condições de viagem, né? Só para você ter uma ideia, Paulo Boia, ele torceu o tornozelo no expressor, que sai água ali, ele tem um ferrinho, né? Ele pisou ali e teve a torção horrível, muito inchado. E o Jean, com adutor, a gente já sabe que no mínimo 10 dias ele vai ter que ficar. Nós já estamos perdendo jogador e isso preocupa, além do Netinho, em relação à expulsão. Um detalhe que o Carille falou, ainda um pouco na política dele, que ele esperava o Paysandu do jeito que veio. O Paysandu veio bem agudo, o Paysandu pressionando, o Paysandu jogando na velocidade. Eu acho que ele sabia que o Paysandu chega a um certo tempo e ia cansar, como ele disse que cansou. Eu te pergunto muitas das vezes, é bom te deixar claro que o problema nem é do preparador físico, é do volume de jogo. Você acha que fisicamente o Paysandu teve uma queda nesses últimos jogos? Não. Tanto que nós fizemos um resultado com o Vila, buscamos resultado até os 51 minutos. Então a gente tem que pesar bem. O Santos teve 4 dias a mais do que a gente. Ninguém está comentando isso na Série B. Agora na Série A já estão comentando. O Flamengo está gritando,
né? Esses dias foi jogar contra o São Paulo com mais 3 dias de recuperação. Então a gente sabe que isso aí foge um pouco do controle até mesmo da CBF. Para ser sincero, a gente está aqui só fazendo um comentário. Eu já acho que na hora que nós tivemos a expulsão, e anterior à expulsão, quem tava caindo era o Santos. Que me desculpe o Carille, né? Eu só estou falando do time dele porque ele falou do meu, né? Eu não falo do time do adversário. Mas naquele momento, a crescente do nosso time em relação ao Santos já vinha acontecendo, porque eles baixaram totalmente a linha. E aí a gente já estava crescendo, né, naquele momento. Infelizmente teve a expulsão, aí o jogo sai do controle natural. Boa noite, Aaron. Boa noite. Está chegando a 7ª discussão nessa Série B. Queria saber de ti, o que tu acha dessa questão, até de repente emocional, e teve um lance, né, dos pontos já do Santos, né, com uma falta que eu acredito que os jogadores estejam reclamando sobre isso, né, porque reclamam da gestão do Netinho. Quero analisar essa questão das discussões e também se foi justo na arbitragem nessa noite. Olha, eu fui ver o lance e realmente houve a agressividade do Netinho. Natural. Você entende? Agora, eu sempre falo, o VAR chamou para jogada viril, violenta, expulsa. O VAR o juiz só não aceita o que fizeram com nós dentro de casa. O VAR chamou, acusou o pênalti, mostrou para o cara e o cara não deu o pênalti. Então hoje, nós nos perdemos nessa jogada. Você entende? Nos perdemos nessa jogada. Mas nós tivemos alguns lances isolados também, que ele poderia tomar outra atitude. Ele poderia, na hora que eu tomei cartão amarelo, ele podia ter dado o cartão amarelo numa quebra de contra-ataque que o Santos fez, você entende? Dando um carrinho lateral e ele não deu. Ele mandou dar sequência na jogada e não deu o cartão amarelo após isso. Por isso que eu tomei até o amarelo. Olha, vou alertar uma coisa. Problema emocional, desequilíbrio emocional. Eu vou falar a verdade para vocês, eu prefiro meu time brigando em campo. Brigando, discutindo, mandando um tomar naquele lugar e ganhando o jogo. Entende? Essas idiotices de que jogador não pode brigar entre eles, isso é de nego que não conhece futebol. Eu já ganhei jogo no vestiário com o nego, eu deixar 3, bater um no outro até a vontade e depois eu entrar e falar, vamos ser valentes lá dentro do campo. É totalmente diferente o clima, o desequilíbrio, as expulsões. Você recorda, vamos recordar tecnicamente as nossas expulsões. Primeira expulsão violenta. Todas as expulsões foram técnicas. Agora eu vou falar para o meu jogador, não faz cartão amarelo. Vou falar para o meu jogador, não para a jogada. Eu não sou idiota. Eu mando o meu time parar a jogada assim. Eu fico puto. Você entende? Quando o meu time encaixa e não para a jogada para não propiciar contra-ataque. Então, desequilíbrio emocional, sei lá, eu não vejo dessa forma. Eu acho que meu time precisa até acender um pouco mais. Eu acho que eu queria um pouco mais de briga, sabe? Eu sempre brinco com eles, queria um pouco mais de briga. Eu tenho 8 meses de Paysandu esse ano. Eu não tive uma briga no treino. Para quem é treinador igual eu acho meio anormal, né? No ano passado, com o tempo que eu fiquei aqui, eu tive que um atacante resolveu bater em um lá e eu virei as costas. Sabe, porque treinador tem isso também, né? Quando o jogador é muito chato, que o cara está querendo dar uma chegada nele, faz de conta que não viu, ó, vira as costas, opa, tá brigando, aí vai lá, separa, você entende? Então, tem desequilíbrio nenhum, o grupo é até muito quieto, mas eles têm muitas virtudes, ninguém está aqui condenando um grupo que tem muita coisa para fazer pelo clube e que, infelizmente, hoje trouxe para nós um transtorno muito grande, que é tomar 3 gols, né? Apesar que, se a gente for ver o jogo vivo mesmo, foi um jogo até certo ponto normal em termos de jogo jogado. Boa noite, Jorge do portal PA. Paysandu, nos primeiros 20 minutos, 25 minutos, foi muito dominante, como você mesmo falou. Colocou muita bola na área, teve muita oportunidade, mas não foi eficiente a ponto de fazer o gol e de abrir o placar. Oportunidades surgiram e foram muitas. Depois disso, com os problemas que surgiram em relação aos 2 jogadores que tiveram que sair, você teve que fazer a substituição. O Paysandu, pelo menos na minha opinião, baixou o ritmo e parou de combater tanto o
Santos. Foi aí que o Santos cresceu um pouco mais no primeiro tempo, conseguiu chegar no seu gol e depois no segundo tempo parece que realmente a coisa se perdeu, principalmente após a expulsão do Netinho. Eu queria que você fizesse para mim uma análise em relação a essa situação. Será que foi isso mesmo? Ou realmente hoje, como o Carille falou, tudo deu certo para eles? Será que foi essa a situação hoje? Olha, eu achei que no momento que eles cresceram, eles começaram a optar por uma jogada que ela é natural deles, né? Tá recebendo pressão, joga no centroavante. Eu alertei ainda meu grupo, porque o centroavante entrou lá e ele foi muito mal no jogo lá. Ele foi muito mal, tanto que você pode, se você pegar as escalações do Santos, ele saiu do time e tudo. E ainda alertei, eu falei, olha, ele está muito bem agora. Na função dele, ele cresceu muito tecnicamente. Ele vai incomodar. Então eles começaram, ligaçãozinha direta, ele recolhia, trabalhava, o time deles entra para aproximação, jogando dentro do campo do adversário. O Santos é totalmente isso. Tanto que a jogada do primeiro gol, ela rodou 2 vezes para chegar naquela condição. E você sabe quem que colocou o homem para cruzar? O centroavante. Na hora que ele saiu, que ele flutuou, que o meu zagueiro saiu nele, ele de primeiro ele colocou no lateral. Meu lateral, na minha visão, estava mal posicionado, estava muito por dentro. Quando saiu, já liberou o cruzamento. E a falha nossa foi lá, na definição da jogada. Porque o Guilherme atropelou. E não atropelou o homem do lado oposto. E eu não gostei do meu lado direito, não da questão Quintana, né? Mas a questão marcação defensiva no lado direito nosso, ela deixou a desejar, até mesmo nesse tipo de situação. Eu acredito que nós tivemos um problema no primeiro tempo que foi visível. Nossos 2 volantes ficaram sacrificados. Quando eles saíam para o gatilho, já saía atrasado e a bola chegava por trás deles. Então, nós normalmente jogamos com os volantes dando gatilho nos volantes adversários. A nossa grande virtude no primeiro tempo que nós fizemos contra o Santos lá, foi eliminar o Pituca e o João Schmidt. Nós marcamos eles pressão, então eles ficaram sem armação. Hoje nós não conseguimos isso, porque nós ficamos com o meio campo mais exposto do que natural, e nós ficamos com meia por trás. E os 2 volantes tendo que sair. Isso é ruim. Isso é ruim. Você entende? Então, isso aí foi que nós tentamos corrigir no intervalo. Eu, particularmente, e é isso que me dá na minha cabeça, voltamos sabendo que o Santos ia tentar impor no início do segundo tempo, mas que nós íamos crescer. Eu, particularmente, eu vi o crescimento da minha equipe no segundo tempo. Eu acho que nós começamos a controlar. Não vamos aqui transferir a responsabilidade para a expulsão do Netinho. O Netinho tem ajudado e muito quando entra, mas ali nós ficamos à mercê da boa equipe do Santos. O Paysandu teve aquela derrota contra o Brusque, que, pelo menos na minha opinião, olhando para essa sequência desde lá, foi o ponto principal desse momento hoje, podemos dizer dessa forma. Perdeu para o Brusque, perdeu para o Brusque, empatou na apagada das luzes com o Vila e agora perdeu para o Santos. Tem 2 partidas fora de casa. Como é que está enxergando essa situação? Quais são as possibilidades, visto que agora também tu vais ter aí alguns desfalques para a próxima partida? É futebol. Eu não posso ficar aqui hoje, já chegar aqui hoje e lamentar que eu não vou ter o Boia, que eu não vou ter Netinho e que eu não vou ter o Jean. O treinador é contratado para criar alternativas, resolver problema. Né? Os problemas surgiram. Eu não tenho qualquer temor de jogar fora de casa. Eu acho que nós temos, inclusive, uma lógica boa de jogo fora de casa. Né? Vamos enfrentar um concorrente direto nosso no momento, que é o Botafogo. Né? E o Avaí, acho que ganhou hoje. Ganhou 1-0. E o Avaí fora de casa. Problema 0. Problema maior também vai ser na volta. Pegar o Mirassol aqui, que é outro time de excelente aproveitamento. O campeonato é isso. Tá? E eu vou falar a verdade. Gostaria muito de estar falando para vocês que o meu campeonato é o campeonato do Santos. Meu campeonato não é o campeonato do Santos. Meu campeonato é o campeonato do Botafogo de Ribeirão Preto. Esse é o meu campeonato, esse é o campeonato do Paysandu, principalmente nesse momento. Boa noite para você. Opa. Da Rádio Liberal. Aliu, você praticamente respondeu uma pergunta minha que ela o Paysandu está na posição que dele se esperava no início do campeonato. Você falou agora que o campeonato do Paysandu não é o campeonato do Santos, é o campeonato do Botafogo, e o restante que está aí um pouquinho mais para baixo. Também acho que o Paysandu fez uma boa partida devido ao sarrafo
né? O Santos é uma grande equipe no campeonato. Acho que essa equipe mais uma vez provou que pode ir bem contra qualquer adversário. Mas me chamou a atenção que na saída o João Vieira falou que o Paysandu fez uma boa partida e a expulsão acabou atrapalhando. Porém, o Robinho falou: não fizemos uma boa partida. Por causa disso, ele elencou alguns motivos. O Paysandu chegou, tem muita gente questionando, o Paysandu chegou no teto técnico e agora só com contratação? Ou porque eu fico imaginando assim, a questão do sarrafo. Muita gente mede o que o Paysandu pode dar num jogo como esse contra o Santos, mas eu acho que o sarrafo é muito lá em cima, o que você falou. O Paysandu ainda não é o campeonato do Paysandu. O Paysandu chegou nesse nível técnico máximo ou ainda tem coisa para tirar desse grupo? Tenho muito para tirar do grupo. O que eu lamento, você entende, é que é contra um sarrafo muito alto. Desculpa. O que eu lamento é que com um sarrafo muito alto, você tem essas situações que nós tivemos hoje. Entende? Não estou aqui usando muleta, e eu deixo bem claro, como eu falei para o grupo, o problema agora é comigo, não é com vocês. Vocês têm que se preparar, vocês têm que descansar para a gente resolver o problema. O problema é comigo, a responsabilidade é minha. Os 3-0 hoje é do Hélio dos Anjos. Você está entendendo? Não tem, meu Deus do céu, não tem que você ficar aqui jogando coisas no ar, você entende? Para resolver problemas. Problemas de time de futebol se resolve dentro de campo. Resolve no jogo. Meu time vai estar forte contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Nós vamos buscar resultado. Nós temos que pensar positivamente. Todo mundo magoado, todo mundo chateado. Estamos, tanto quanto o torcedor, sabe? Mas, acima de tudo, é o futebol. Eu tenho que lembrar que você errar contra um time como esse é fatal. É fatal. Nós estamos errando muito. Nós estamos errando. Eu não sou menino. Os tópicos da minha conversa essa semana... Eu trabalhei mais com vídeo do que na prática, porque todo mundo sabe que nós chegamos aqui na quarta-feira, então eu trabalhei mais com vídeo e eu estou agoniado, nem tanto desse jogo, porque foram duas situações, 2 gols ali no momento, mas eu estou agoniado com o número de gols que nós estamos tomando. E o problema não é o sistema defensivo, o nego acha, tomou gol, é zagueiro, não é. É um conjunto de coisas e nós temos que melhorar isso. Se para melhorar isso eu tenho que fazer mudanças nos executores, eu vou fazer, é o natural, como eu estou tendo que fazer, muitas vezes obrigado pelos problemas que acontecem, como também eu faço por aquilo que eu estou enxergando no meu time. Até porque você vê que a defesa da Paysandu, né, nos últimos jogos, a gente continua tomando gol. Então, se você só defesa, ela e aí é onde que eu falo para vocês. Em todos os jogos, os meus 2 zagueiros jogaram bem. Nós jogamos muito bem com um homem só de zagueiro contra o Brusque. Você entende? Esse último jogo agora, Carlão e o Maia foram fortíssimos, porque o ataque do Vila é um ataque pesado, um ataque que entra para dentro. Hoje, totalmente sacrificado, só jogada de risco. Qualquer errozinho deles, os caras estavam na cara do gol. Quer dizer, eu tenho que enaltecer essa situação também, porque eu não trabalho pensando assim, eu agora vou fazer N mudanças. Não vou fazer. O perfil do treinador é diferente. Eu não vou sair caçando as bruxas depois de um resultado, de umas circunstâncias anormal. Vamos dar força para o grupo e trabalhar. Um jogador específico, que é o Casares, se eu não me engano, ele tem 3 assistências. 5 jogos, 3 assistências. 5 jogos e 3 assistências, e ninguém discute o nível técnico do Casares, um jogador acima da média. Mas ele é cobrado já há muito tempo por essa questão de intensidade, né, no meio de campo. Você falou que parece que teve um problema de criação. E ele é o homem, vamos dizer, o time inteiro tem que funcionar, mas ele é o camisa 10 do time, vamos dizer assim. Como é que você vai fazer para tirar um pouco mais de intensidade desse jogador que vem tendo esse problema nos últimos clubes que ele passou? Olha, a gente tinha noção disso. Você entende? Da questão característica do jogador. Eu tenho que tirar, fazer ele ter intensidade. Porque meu time sem intensidade é muito difícil o cara jogar. E eu não tenho um compromisso com ninguém. Eu não tenho um compromisso com titularidade, com... Apesar também que conseguiram fazer isso, né? Até de dentro do clube falaram que o Casares era uma substituição de peso, né? Já quiseram jogar isso no meu peito, tá entendendo? E isso me trouxe isso que começou a acontecer uns problemas internos, sim. Então, essa questão é uma questão que o jogador tem que adaptar. Eu já senti que ele tem as dificuldades.
Você está entendendo? Eu já senti que ele tem dificuldade. Nós vamos trabalhar. Agora, eu não posso também, um jogador que jogou pouco no ano, então eu tenho que dar um lastro para ele. Agora, é questão de produtividade. Se não tiver a produtividade que eu acho que é interessante, nós temos outras opções, tranquilamente. Tá, para encerrar a minha parte, você acabou de falar dos problemas internos do Paysandu, e na última coletiva você me disse que não tinham problemas dentro do Paysandu. E aí acabou que, durante essa semana, a gente teve várias notícias, algumas você disse que eram verdades, outras você disse que não eram verdades. E hoje, a gente conversando com o presidente praticamente confirmou que o Paysandu ainda não oficializou a saída do Ari Barros, que é o profissional que você trabalhou por muitos anos, e também disse que indicou nos últimos 3 empregos. Como é que é? Nos últimos 3 clubes, né? Sim. Nesse sentido. O que foi que aconteceu? Porque pareceu uma parceria muito sólida. Tem um motivo específico para essa saída, dessa relação ter encerrado dessa forma tão surpreendente para muitos, do Paysandu ter que abrir mão do seu executivo, que é um parceiro que trabalhou muitos anos com você? Teve um motivo específico para essa saída? Primeira coisa que eu vou deixar bem claro, eu não vou deixar nada nas costas da direção, pode estar achando, não, direção, o problema foi comigo mesmo. Então, eu tenho que ser homem para isso. Está entendendo? E eu falo a verdade. Foi avisado, foi orientado, reuni, pedi, orientei, falei. Se eu for enumerar os problemas que eu tive relacionado a isso, eu vou passar aqui até 9 horas da noite. Porque eu posso relacionar e posso contar. Está entendendo? Eu acho que não é de interesse de vocês, porque a coisa não é assim. Mas eu quero deixar bem claro. Sim, foi para o Náutico indicado por mim. Sim, veio para o Paysandu referendado por mim. Sim, na virada do ano, quando a direção sentou comigo, tá? Roger e o presidente me pediram uma orientação. Vamos permanecer, vamos ficar, vamos seguir a nossa equipe de trabalho. Seguir a nossa equipe de trabalho. Mas eu já estava tendo problema. Mas eu sou um cara que é o seguinte, velho, aquilo que me cabe, eu assumo. Aquilo que me cabe, eu assumo. Então, sim, para mim teve motivo, sim. Para mim, eu tive motivo de me desentender profissionalmente, sim. E eu sou muito claro com isso. E não é questão, as pessoas acham que é ego, não é ego. Ego é você acordar e falar assim, não, eu vou fazer isso, não. Alimentado, orientado, você está entendendo? Tudo muito conversado. Cheguei um dia a conversar 2 horas e meia. 2 horas e meia, mostrando, pedindo, orientando, fazendo comparações, até mesmo com o presidente do clube, tá? Comparações de viver dentro do clube, de estar dentro do dia a dia, até mesmo com o presidente. Porque o meu presidente é super presente no clube. O treinador tem que estar mais no clube, o executivo, o preparador físico, o treinador de goleiro, tem que estar mais no clube do que os diretores estatutários. Nós que somos os profissionais que levamos o clube, você está entendendo? Nós que temos a responsabilidade de orientar a direção para o crescimento do clube. E tudo que eu procurei fazer no Paysandu, desde o dia que eu cheguei, é crescimento. E quem não quis acompanhar, eu administro, converso, mas na hora que depende da minha posição, eu não me omito. Eu sou um homem de embate. Eu não sou homem de esconder nas costas de ninguém decisões, não. Mas eu quero deixar bem claro que tudo que culminou nisso vem acontecendo praticamente. O primeiro que me chamou mais atenção, decisão contra o Botafogo em João Pessoa. Ali eu comecei a ter algumas divergências, orientei, não pode ser assim, né? Tudo, e veio conversando. Terminou a temporada, a mesma coisa. Terminou a temporada, a mesma coisa, sabe? Eu não me ausentei dos meus trabalhos durante as minhas férias. Eu abri mão de ano novo para estar aqui dentro do Paysandu. Por quê? É a minha responsabilidade. Podia muito simples, 66 anos, chegar para a direção e falar, olha, eu vou ficar em casa até um ano novo, eu tenho uma equipe boa para comandar e depois eu chego. Não, estou presente. E para mim, vamos falar a verdade aqui, comando tem que estar presente.
comando tem que chegar às 7 horas da manhã e sair 8 da noite. Eu chego 9, 9h30 no clube e saio 8 da noite. Isso, se a direção me pedir reunião, eu fico até 1 hora, ao tempo que quiser. Eu vivo único e exclusivamente em função. Agora, não vem aí as pessoas acharem que é ego do Hélio dos Anjos, não. Não é ego, não. Você entende? Eu tive os meus problemas, assumo que eu participei ativamente dessa situação e a direção só entendeu dessa forma. Mas eu não vou ficar aqui transferindo responsabilidade para uma situação que ela sim, foi orientada por mim, sabe? E eu jogo muito limpo nesse sentido. Antes de eu te fazer a pergunta, boa noite, Paulo Fernando. Boa noite, Paulo. Antes de eu te fazer a pergunta, já que o povo do Pará está escutando, e eu não quero prêmio por causa disso, quando eu dei essa informação no ano passado, foi bom você ver, isso aconteceu lá, quando o Botafogo, que o Mandurinha me contou, quando eu dei essa informação, muita gente pulou e disse, aquela turma, porque é o seguinte, eu também tenho que dizer o que lá. Aquela turma que gosta de puxar saco, mau caráter, que pega microfone, porra, ele está querendo tumultuar o ambiente. E eu dizia lá atrás, algo não está certo dentro do país. Então, com esse seu depoimento aqui, eu tenho certeza que eu vou chegar em casa agora mais tranquilo do que eu durmo todos os dias, porque eu não sou mau caráter, eu dou a notícia que chega até mim. Agora, vamos lá, o jogo de hoje. Não fico com o depoimento do teu jogador lá dentro, não vejo terra devastada nenhuma. Tu perdeste para o Santos, que a folha de pagamento eu não vou ficar te explicando, nem vou ficar falando, mas Paulo, senti falta do Paysandu. E eu vou te dizer por quê. Quando complicou ano passado aqui em Belém, para os dois, eu também não sou empresário, mas eu disse, vocês querem melhorar o time de vocês, ministros, bicolores, vão até a luz, ele está lá em São Paulo. Se é 200, 300 mil, traz o cara, porque o jogador é oportuno, e ele vê um treinador de verdade, ele não vê o Zé Pipoca, o Abinudo, ele respeita. Então eu senti falta do time do Hélio dos Anjos. Vou te dizer por quê. Primeiro, aquela famosa marcação alta que não deu para fazer, para obrigar o Santos a rifar a bola. Segundo, não vi aquelas jogadas invertidas da intermediária, buscando a penetração. Pô, Paulo, mas estava enfrentando o Santos. Sim, por isso não é o Real Madrid. Por isso tem que fazer melhor, né? Podia fazer melhor. Então eu te pergunto, como tu disseste, não tem compromisso com o jogador nenhum, com Casares, com o Boia, não está no contrato deles, que eles têm que entrar jogando. Mas o teu meio campo ficou sobrecarregado. Porque eu vi a hora do pequenininho, que coitado, estava com cãibra no final ali, o João Vieira, ele querendo decidir, ele querendo pegar a bola, e na hora que o Paysandu cresceu, estava com 1 a menos. Na tua visão como treinador, o que faltou para o Paysandu ser aquele Paysandu de intensidade, ser o Paysandu de posse de bola e ser o Paysandu, que aí eu digo, e vai muito de encontro a essas confusões que tinham lá dentro, que eu disse para o presidente, se não tiver um atacante, o Nicolas está lá quebrando galho. Se não tiver um cara para encher o saco lá, não vai. É o Léo Gamalho com 50 anos e estreia faz gol no Mirassol. Hoje, o Della Torre, com 200 anos, entra e faz gol, porque o cara é novo. E o Paysandu, infelizmente, sabe, não tem esse jogador na frente. Olha, eu já citei, já decifrei bem o que faltou para o nosso time. A questão da marcação alta nossa, ela é ruim para alguém. Muitos criticam, mas é o que eu mais gosto no futebol. Então, nós não conseguimos fazer. É isso aí. Então, a questão de contratação, ela é muito relativa. Eu vou ser sincero para você. Por exemplo, nós estamos nessa semana em cima de 2 jogadores para a divisão extra-série. Estou falando para você, para a divisão extra-série. Agora, se vocês imaginarem o que é para você fazer uma contratação dessa, você entende? Que os jogadores estão com contrato no clube, criou essa expectativa, até em função da boa relação que eu tenho com o presidente do clube, mas aí, meu irmão, desde quarta-feira que nós estamos rodeando, você entende? O entorno do jogador para você definir. É acima de valores que nós estamos pagando.
O presidente nos deu, eu tenho aqui, ó, está aqui. Quando eu passei a mensagem para o presidente, que ele viajou de onde nós jogamos lá, de Goiânia, ele foi direto para o Piauí, e eu parei, eu não gosto de telefonar, porque telefonar muitas vezes está lá em reunião, eu vou telefonar. Então eu passo a mensagem, a hora que ele puder. Ele escutou a mensagem, ele me pediu meia hora, falou, ok, me dá meia hora. Meia hora ele deu, ok, Hélio, pode mandar seguir a contratação. É desse jeito. Mas tem muita coisa que pesa, tá? Principalmente esse jogador. O jogador que faz o gol, o jogador que vem, que você fala, pô, desequilibrou. Nós temos esse problema. Mas eu não estou aqui e nem podemos sacrificar, inclusive, essas contratações. Eu acho que é muito pouco para mim definir a vida de jogador que está chegando agora, né? Eu acho que o Boia, também jogou muito pouco esse ano. Aí as pessoas veem, mas por que vocês contratam? Se jogou pouco. Mas é porque quem jogou muito não vem. O time não abre mão. Então, a gente tem que trabalhar com essas situações. Eu acredito muito nele, muito. É um jogador agressivo, um jogador que vai crescer, uma pena. Então, nós temos algumas coisas para melhorar e precisamos melhorar. Eu acho que, e eu falei isso para eles, bate no que você falou no início, nós não podemos deixar o Santos sentir que ele está no estádio, num campo neutro. Porque o Mangueirão, para jogador tarimbado, igual jogador, você vai, né? Não é 40 mil pessoas, estimula os caras têm alto nível, né? Então, eu falei, ó, nós não podemos deixar. E na minha visão, no primeiro tempo nós deixamos. Eles sentirem bem natural, jogando como se estivesse jogando no Morumbi. Não vou falar na Vila Belmiro, mas como se eles estivessem jogando no Morumbi contra uma equipe do porte da nossa. Eu senti assim. Para finalizar da minha parte, eu quero acreditar aqui o seguinte. Há 4 semanas atrás, você disse assim, estão nos deixando sonhar, estão deixando o Rio sonhar, estão deixando a torcida sonhar. Exatamente. E eu até completei no comentário que fui na rádio, estão deixando a imprensa sonhar. Porque, cara, é assim, a gente olha, nós que fazemos a crônica, nós todos aqui, tem um que queira ver o mal do clube do Pará, cara. A gente, pô, eu quero fazer jogo onde? No Maracanã, ou não vou estar na minha cidade aí para não ofender ninguém? Eu quero estar brincando igual o clube do Pará, cara. Quando vai ser no tempo da Libertadores, você passou por aqui e conversamos várias vezes na Cruz sobre esse assunto. Mas é assim, te faço essa pergunta. Te deixaram sonhar. Hoje, o Hélio chega em casa, vai dormir, sonhando ainda, porque o Campeonato Brasileiro da Série B, ele é bem diferente. 3 porradas ele pode te levar para o inferno, mas 3 vitórias ele te deixa perto do céu. Tu ainda continua sonhando, porque o Santos, para mim, faz um campeonato à parte. O Santos deve voltar. E aí depois vem aquela turma que você cansou de peitar lá, cansou de peitar aqui. Eu vi os jogos do Paysandu, o que eu estou te falando que o Paysandu hoje, não é que me decepcionou. Eu senti falta do Paysandu, por exemplo. Verdadeiro, né? O Paysandu que jogou peitando fora de casa. Eu até chego, tem jogos do Paysandu que eu olho, esse time joga melhor fora do que dentro. Então, eu vim para o Mangueirão hoje, pensando assim, o Santos por toda, agora o Paysandu, se jogar, botar a bolinha dele que está jogando, vai peitar os caras. Eu senti essa falta. Não jogamos bem mesmo. Uma das coisas que eu conversei com o elenco, pós-jogo, olha, nós vamos aqui transferir para muitas situações, né? Transferir para as contusões, para isso e para aquilo, mas eu falei, gente, vamos fazer uma reflexão, nós deixamos muito a desejar. Acabou. Você encerra o assunto assim, você não tem que prolongar, eu não tenho que transferir responsabilidade para a semana que teve agito, transferir responsabilidade para a arbitragem, transferir responsabilidade por acaso, né? O destino hoje que me tirou 2 jogadores. A responsabilidade é nossa, principalmente minha. A responsabilidade é nossa, principalmente minha, nesse momento de dificuldade que nós estamos atravessando. Ok?